Em Pauta, um tema de interesse público sob o olhar da ciência e da pesquisa. Agora na Unesp FM. O destaque da nossa rubrica cultural de hoje é um trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do Observatório da Cultura do Brasil, que faz uma análise crítica sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, o MINC. Essa pesquisa deu origem ao livro 40º Aniversário do MINC, uma análise da gestão diante de condenações do órgão em auditorias do TCU e CGU. Esse é um trabalho com mais de 1.000 páginas e que está disponível de forma gratuita a todos em formato digital. E para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com um dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa, o cientista político Manuel de Souza Neto, do Observatório da Cultura. Manuel, seja muito bem-vindo ao Unesp FM. Olá, Michel. Olá, ouvintes. Muito bacana estar falando com a Unesp. E a gente sempre tem essa boa impressão de que o frescor sempre está nas atividades na universidade. Estou aqui com vocês para a gente responder aí francamente tudo que for possível para a gente trazer um bom conhecimento para as pessoas que têm um interesse no campo da cultura. Bacana. Manuel, antes da gente começar a falar do livro propriamente, eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o que é o Observatório da Cultura do Brasil, de que forma que ele atua, quem compõe esse coletivo. Perfeito. O Observatório foi criado em 2011 por conselheiros nacionais de cultura, estaduais, de alguns estados, e também alguns municipais. Era fortemente marcado inicialmente por uma iniciativa do sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, mas com o tempo ganhou colaboradores em vários lugares do Brasil. É um coletivo mutável, ele não é fixo, é conforme quem está estudando, quem está representando, mas basicamente quem colabora, quem se interessa num ponto entre a academia e a participação social são conselheiros de cultura, né? E muitos deles são acadêmicos também. Então existe esse aspecto de que quem está pensando, quem está escrevendo teoricamente, quem se importa com a política cultural, é quem acaba também indo para conselhos e acaba, de alguma maneira, compondo alguma das pesquisas do observatório. Esse estudo, especificamente, contou com o apoio de uma dezena desses pesquisadores e dezenas de colaboradores pelo Brasil que ajudaram a levantar a documentação, uma documentação vasta, e o observatório sempre tem procurado manter essa linha entre a academia e a participação social, porque o objetivo é o controle social, é a participação, é aumentar a democracia, fazer uma democracia expandida, mais direta, né, com o cidadão participando e dialogando com o Estado. O observatório basicamente é isso. O Observatório da Cultura do Brasil, ele foi responsável pelo livro O 40º Aniversário do MINC, uma análise da gestão diante de condenações do órgão em auditorias do TCU e CGU. Manuel, fala um pouco para a gente sobre o que se pretendia com esse trabalho. Quando vocês, pesquisadores, começaram esse trabalho lá atrás, qual que era a intenção? Olha, entre o que era e o que virou, foi surpreendente mesmo. Ninguém sabia. São estudos sobre câmaras setoriais, sistemas nacionais de cultura, planos nacionais de cultura, os editais, o fomento, tudo isso tem sido premiado em inúmeras pesquisas acadêmicas e não acadêmicas e artigos ao longo dos anos por diversos colaboradores. Então o trabalho estava sendo feito de uma maneira ou de outra. Quando foi se aproximando dos 40 anos do MINC, surgiu a ideia de fazer um artigo de 15 páginas, sabe aquele artigo de revista acadêmica? Vamos fazer um artigo, vamos juntar o pessoal e vamos falar que o MINC está fazendo 40 anos, que é uma história com altos e baixos, contradições, desmontes. O governo passado desmontou fortemente o ministério, o atual tem uma boa vontade, mas tem um problema de gestão e de forma que se organiza, se estrutura e realiza. E como que a gente vai lidar com isso? No meio do caminho surgiu a Folha de São Paulo, porque um colega editor comum falou, olha, a Folha está fazendo um especial, eles precisavam de uns dados. E a gente tinha os dados. E a gente colocou nas condições, vocês estão querendo acesso a dados? Nós temos, estamos escrevendo um artigo, só que é acadêmico, e tem que ser íntegro, tem que ser isento, a gente está lidando com dados técnicos, hoje no Brasil e no mundo tem muita polarização política, tem muitas questões ideológicas, a gente xingando a arte, a cultura, e nós somos a favor da cultura. Se essa linha, não nos convidem. E eles falaram, não, a gente quer analisar, queremos propor, e a gente falou, bem, então vamos conversar. No final,
eles faziam tantas perguntas que a gente tinha que resolver e explicar onde que estavam as questões. Como que a gente vai lidar com isso? A gente começou a ter que fazer um monte de relatórios, escritas, explicar. Foi um trabalho de algumas semanas, foi intenso. Quando a gente terminou de dar as respostas para eles fazerem o artigo deles especial de 40 anos do MINC na Folha de São Paulo, deu capa e 4 páginas na Ilustríssima, foi um especial muito bacana. E aí o que aconteceu ali é que a gente tinha já terminado um relatório de mais de 300 páginas, quase 400, só para respondê-los. E a gente olhou aquele relatório e falou, puxa, e agora? Já é quase um livro, né? Então ali surgiu a ideia do livro, e a gente foi expandindo, estudando, e foi muito baseado nessas perguntas da imprensa, ou seja, foi muito uma provocação para além daquele trabalho acadêmico que estava sendo feito, acabou virando uma provocação da imprensa, e o papel da imprensa livre é importante, e no final das contas a gente conseguiu produzir um trabalho ético íntegro, e no avançar daquele trabalho a gente viu as falhas das políticas, o que as auditorias condenaram, falhas sistêmicas de estrutura, mas muitos desmontes políticos, então é natural que tenha um problema de estrutura, porque entra governo, sai governo, sempre ferram com o Ministério da Cultura. Então, na verdade, é um estudo que está defendendo. Tem muita gente que vem nos questionar, né? Você está atacando? Não, a gente está defendendo que tenha mais ministério, mais cultura, mais funcionários bem pagos. Manuel, e tomando esse gancho dessa sua última resposta, quais os principais achados dos pesquisadores envolvidos com esse trabalho? O que você destacaria? Bem, nós realmente localizamos coisas que já eram esperadas. Todo mundo fala mal da Lei Rouanet. E aí tem gente que defende. A gente tem uma posição muito engraçada, até pelo realismo. Porque a esquerda diz o seguinte, não pode discutir o fomento, porque o fomento é importante. Mas a Lei Rouanet é uma lei liberal, que o mercado recebe um incentivo fiscal para patrocinar alguém que eles determinam. Então é o mercado que determina o que é cultura no Brasil. E a direita diz que aquilo é de coisa de comunista, sendo que é uma lei liberal. Então, quando a gente vai avaliar a fundo o mecanismo, a gente descobre essas contradições da opinião pública, né? A opinião pública é o senso comum, a gente queria sair do senso comum. Tinha muitos problemas de prestação de contas, o que mostra que tem um problema de infraestrutura no Ministério, pouco pessoal para analisar, 26 mil projetos que não foi fechado a conta direito, problema do funcionalismo, mal pago, sem plano de carreira, desvalorizado, sobrecarregado. Então, são guerreiros, são pessoas lutando pela cultura, o funcionalismo concursado, estabilidade política, gestão que desmonta programa do anterior, quer dizer, um bom programa é desmontado porque entra um grupo que não concorda com a visão do grupo anterior, e também questões relacionadas a muita pressão política em cima do funcionalismo, algumas visões ideológicas, perseguição a funcionários como no governo passado, desmontes de políticas de patrimônio e fiscalização, o que dá incidentes no Brasil como queda de igreja, museu que queima. Isso é falta de pessoal, porque não tem pessoal suficiente para fazer o trabalho. É que nem incêndios, que nem a questão ambiental, fiscalização em cima de rios. Quando não tem gente para fazer, vai dar algum problema. Então, o problema não é o Ministério da Cultura, é a precariedade com que trataram o próprio órgão e o funcionalismo, né? E é um choque de realidade. Para nós, a maior experiência foi o nossa, caramba, uou, eram as expressões chocantes e às vezes desagradáveis, porque a gente acaba trazendo uma má notícia. Então, por causa disso, também o compromisso de falar a verdade e de trazer também propostas, para não ficar um livro que está batendo. Então, tem proposições do que tem que ser solucionado, onde tem que fortalecer, onde tem que melhorar, tem que colocar mais investimento, e defendendo programas bons, como os pontos de cultura, o programa Cultura Viva, que é uma bela iniciativa, por exemplo. Então, Manuel, nós somos uma rádio aqui do Centro-Oeste Paulista, de Bauru, uma cidade média, e a minha dúvida agora é sobre como que esse trabalho dialoga com essas realidades locais, porque muitas vezes quando a gente pensa em cultura, a gente pensa mais nas capitais. Como que esse levantamento crítico pode dialogar com a realidade de uma cidade como Bauru, por exemplo? Perfeito. Veja, a gente tem um Sistema Nacional de Cultura, que é uma lei, baseada inclusive na Constituição, onde tem previsão do Plano Nacional de Cultura, e isso leva um tipo de SUS, que nem da saúde, na cultura. Então, isso deveria integrar a política pública federal, estadual e municipal, proporcionar repasses. Os números não são muito bons. Ainda tem 90% dos municípios brasileiros não implementaram bem o CPF da cultura, que seria Conselho, Plano e Fundo de Cultura.
Os repasses da PENAB, da LPG, da LAB não foram bem proporcionais, cidades pequenas foram penalizadas, têm dificuldade de instalar os recursos. Os recursos da cultura no Brasil ficam muito nas capitais, principalmente São Paulo e Rio. Uma pesquisa no observatório que tem lá em São Paulo, o Ibira 30, provou que o dinheiro fica no bairro Pinheiros, não vai para a periferia. Então não é nem a cidade de São Paulo, fica no bairro Nobre mesmo. Então tem um problema de contradição social, que a gente precisa explorar para que a política pública chegue na população que mais precisa. Esse é um ponto forte. E tem que chegar nos municípios e na periferia dos municípios. Regiões de baixo índice de IDH. Então a gente entende que o estudo ajuda a explicar esses fenômenos para a regulamentação mais clara de que uma lei Rouanet, que uma PENAB tenha que chegar na ponta, que atenda a população que mais precisa, que a cultura é um direito cidadão, não é só o recurso que vai para o artista ou um produtor, ele tem que ter uma função social, tem que atender a população, porque é política pública, e a gente aponta, a partir disso, algumas questões de como poderia melhorar, por exemplo, com uma melhor regulamentação de distribuição regional, étnica, racial, de faixa etária, de gênero, todas as políticas inclusivas. A gente precisa de uma política de inclusão tanto de faixas sociais, das mais variadas, como territoriais. Hoje a política do Ministério é muito boa, no sentido de que eles têm um compromisso com a cultura, comparado com o governo passado, não dá nem para falar, não dá nem para dizer, claro que é muito melhor, mas a gente ainda precisa fazer muitos atos para que isso se efetive da maneira que realmente proporcione bons resultados diante de todas essas diferenças que tem no Brasil. Porque é fácil, por exemplo, alguém no Nordeste ou na região Norte dizer o dinheiro fica em São Paulo, e ele não chegar em Bauru, que está ali do lado da capital, né? Então é uma situação que é desigual, não é a realidade dizer que está em São Paulo, quando às vezes tem municípios de São Paulo que não recebem o recurso. Então a gente precisa garantir essa melhor efetividade da política pública. Legal, para a gente ir se encaminhando para o fim dessa nossa conversa, Manuel, de que forma os ouvintes podem ter acesso a essa pesquisa? E eu vou um pouco além. Por ser algo bastante técnico, existe a intenção de se formular algum resumo desse trabalho, alguma coisa que facilite o acesso? Já respondendo essa pergunta e daí indo para a questão do acesso. Olha, eu não sei, eu não estou na parte de gestão, nem do livro, nem da parte de comunicação, participei da pesquisa, né? Até me indicaram, porque tenho memória para alguns dados, essas coisas, né? Mas acredito que é uma boa ideia, acho que inclusive o próprio grupo vai assistir, vai gostar muito da tua pergunta. É uma boa ideia, mas é importante que tenha, acho que mediadores mais fáceis, né, para a população. Tem tido muitos vídeos, acho isso legal, tem muitos vídeos sendo espalhados, muitas entrevistas, vários veículos do Brasil inteiro, da região sul à região norte, então isso tem sido interessante, mas o livro ele já foi proporcionado de uma maneira que foi votado, que deveria ser gratuito, porque é um direito dos cidadãos brasileiros, e é um direito dos gestores, dos artistas, de todo mundo ter acesso a esse conteúdo, então se decidiu que ele seria um livro gratuito. E o livro está em PDF, acessível para ser baixado. É possível a partir do Linktree 40 anos Mink Relatório. O acesso principal está no Observatório da Cultura do Brasil.com.br. Lá tem um PDF para ser baixado. Mas dá para acessar pelo Facebook, pelo Instagram, buscando o Observatório da Cultura do Brasil, ou pelo Google. Um material que está espalhado, vários links. Então, qualquer cidadão pode ter acesso. É gratuito. E feito sem lei Rouanet. Vamos ver se um dia esses recursos também aparecem para os observatórios, né, para as universidades e para todos. Porque eu acho que isso é o que a gente está lutando. Que tem um direito equânime, que todo mundo tem acesso às políticas públicas, porque as desigualdades no Brasil são demais. Nós conversamos hoje com o cientista político Manuel de Souza Neto, do Observatório da Cultura, sobre o livro 40º Aniversário do MINC, uma análise da gestão diante de condenações do órgão em auditorias do TCU e CGU. Manuel, muito obrigado pela nossa conversa. A Unesp FM segue à disposição. Muito obrigado pelo espaço e parabéns aí pelo trabalho. Acho muito importante a comunicação universitária para a comunicação livre e democrática. Estamos aqui à disposição de vocês qualquer coisa. E se você quiser ouvir novamente essa entrevista, ela está disponível em nosso site radio.unesp.br e também em nosso perfil no Spotify. Eu sou o Michel Amâncio, da Rádio Unesp FM. Você ouviu Em Pauta,
Um tema relevante sob o olhar da ciência e da pesquisa. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã, com reapresentação às 4h45 da tarde. Realização: Equipe de Jornalismo Unesp FM.